Oi, pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafaela Granvilho, eu sou nutricionista e o tema de hoje é sobre transtornos alimentares. E a minha convidada especial é a Luciana Aragão, nutricionista. Mas antes de eu passar a palavra para ela se apresentar, gostaria de pedir para vocês, se vocês já são inscritos no canal, compartilhe esse vídeo, curta também, para ele se tornar relevante, né? E para outras pessoas terem acesso a esse vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindos e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Bom, eu vou deixar para a Luciana se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, né? E uma das perguntas que eu ia fazer para você, Luciana, também, né, na hora que você estiver se apresentando, o que que te motivou a atuar nessa área? Prazer, Rafaela, prazer estar aqui no canal, poder falar um pouquinho de transtornos alimentares, essa área que eu me apaixonei e que estudo desde lá da época da faculdade. Então, eu digo que quem trabalha com transtornos alimentares, com comportamento alimentar, nunca é à toa, né? Sempre ou teve alguma questão relacionada a isso, ou algum familiar, alguma coisa que de alguma forma tocou. Né, e eu cheguei na nutrição como a minha segunda graduação, eu fui advogada por 10 anos, e aí Sério? sim, fui Chocada! sou formada pela Federal aqui do Rio de Janeiro, Nossa, que e a nerd! e aí eu queria fazer uma segunda faculdade. Tive um histórico de dietas ao longo da minha vida. Quando eu cheguei na faculdade de nutrição, eu falei assim: nossa, que estranho, né? Isso aqui que eu estou vendo não é o que estão falando aí fora. O que está acontecendo? Entendi. Né? Eu via que tinha um terrorismo, né? Uma coisa que não tinha muito a ver com o que de fato a gente, na verdade, estuda. E aí foi quando em 2017 começou a se falar de comportamento alimentar aqui no Rio de Janeiro, e eu comecei a estudar sobre o tema. Na época não tinha grupos disso em universidade, então eu fundei um grupo de estudos na minha faculdade, que depois até passou a dar cursos, palestras sobre o tema. E eu, chegando em comportamento alimentar, eu comecei a estudar sobre transtornos alimentares, porque a abordagem em comportamento veio do tratamento em transtornos alimentares. E aí não parei mais, porque comecei a estudar sobre transtornos alimentares, me tornei produtora da equipe de conteúdos da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Depois que eu me formei, fiz a especialização da USP em transtornos alimentares e hoje eu sou colaboradora do grupo de obesidade e transtornos alimentares, que é o tratamento do SUS aqui do Rio de Janeiro em transtornos alimentares. Então, não só no consultório, mas também em ambulatório, eu atuo nessa área, a área que eu sou apaixonada. Ai, que lindona! Nossa, que super inteligente, adorei. Então, bom, então vamos para as próximas perguntas. Então, tá preparada? Preparada. Então vamos lá. Segunda pergunta. Quais são os tipos de transtornos alimentares? Mas assim, você não precisa definir todos eles, tá? Porque senão o vídeo Uhum. vai alongar muito. E quais são os mais comuns na sua prática clínica? Uhum. Nós temos o manual de diagnóstico de todos os transtornos mentais, que é o DSM-5, que ele define os transtornos mentais de uma maneira geral. Nos transtornos alimentares, a gente tem anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, o transtorno de ruminação, o transtorno alimentar restritivo ou evitativo, que é o TARI, que agora tem sido bem falado, né? PICA, e também o transtorno alimentar especificado e o não especificado. Bom, provavelmente o que vocês já ouviram falar foram anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, que são Sim. os mais comuns na prática clínica, né? Na minha. Eu não atendo o transtorno alimentar restritivo e evitativo, mas é uma demanda também que tem crescido bastante. Ah, legal. E é bom você comentar isso também, porque eu conheço um casal, assim, que seria até uma das perguntas que eu ia fazer para você, então eu já vou antecipar já essa pergunta. Do Uhum. TARI, né? Do transtorno alimentar evitativo restritivo. Você acha que muitas vezes tem influência dos pais ou os responsáveis na questão alimentar de uma criança vir a desenvolver o TARI e depois se tornar um adulto também com esse transtorno? Por que que eu falo isso?
Porque quando eu era criança, eu tinha dificuldade para comer, eu era bem seletiva. Mas com o passar da Uhum, idade, eu fui mudando. Mas você uhum, percebe que existem pessoas que não, que quando é criança são seletivas e vão perdurando pela vida. E eu conheço um casal que a mãe é muito seletiva e as crianças são seletivas. E ela é que faz a comida dessas crianças. Então, será que talvez também não tenha essa influência de tipo, ela tem o transtorno e como ela não gosta de muitas coisas, ela falava assim, penso eu, né? Não vou comprar isso porque eu não gosto, então, por consequência, não oferece isso para a criança. Você acha também que pode também ter essa influência? sim. Quando, a gente fala de crianças e adolescentes, né, sempre digamos, a responsabilidade dos pais é no que vai ser ofertado. Então, se a gente tem pais que não oferecem uma grande variedade de alimentos, isso pode, de certa forma, influenciar o comportamento alimentar, dessa criança, ou, mas não enquanto um transtorno alimentar. Por quê? Porque o transtorno alimentar ele tem uma etiologia, né, uma causa multifatorial. Então, nunca pode ter um componente genético e ter uma predisposição, porque os pais têm, e a criança também ter, mas uma pessoa, então desenvolveu o transtorno alimentar porque o pai não ofertou o alimento. Não, pode existir uma predisposição e aí, né, isso ser mais um fator, né, entrar em conjunto, mas nunca vai ser uma única causa, né? E Ah, até mesmo a gente pode observar uma seletividade alimentar, mas quando a gente tem um transtorno alimentar restritivo e evitativo, ele compromete o crescimento, ele compromete o desenvolvimento. Então, é uma criança que não vai ter uma curva de crescimento adequada ah, pela deficiência da alimentação. Então, o grau de sofrimento, de comprometimento é muito maior do que a seletividade. Então, talvez ali na seletividade tenha uma contribuição, mas a ponto de ser um transtorno alimentar restritivo e evitativo, aí não. entendi. Ótimo. Boa. Bom, terceira pergunta. O que pode levar uma pessoa, na sua opinião, né, a desenvolver o transtorno alimentar? De modo geral, né? Uhum, sim. Os transtornos alimentares, a gente sempre precisa frisar que eles são transtornos mentais, são doenças psiquiátricas. Então, uma pessoa, a pessoa não escolhe ter transtorno alimentar, ou é frescura, ou é falta de força de vontade, ou porque ela não é focada. Isso é um transtorno mental. Então, enquanto uma questão psiquiátrica, ela vai ter uma etiologia multifatorial, ou seja, diferentes causas. Então, eu posso ter uma predisposição genética, eu posso ter influência da minha família, eu tenho influência da mídia, da sociedade, porque o tempo inteiro se fala de peso, de corpo, se fala de padrão de beleza. Uhum. Então, todos esses são fatores que influenciam. E um dos que a gente mais comenta é dieta, né? Que a dieta é um dos principais fatores que precipitam, né, o transtorno alimentar. Então, nem sempre quem faz dieta tem um transtorno alimentar, Uhum. mas quase sempre quem teve um transtorno alimentar começou com uma dieta. E aí são muitos fatores, nunca vai ter uma única causa, nunca vai ser culpa da pessoa, mas são fatores que a gente observa que podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno alimentar. Bom, próxima pergunta. Existem alguns tipos de transtornos alimentares que são mais comuns em determinadas faixas etárias, em grupos? Esse aqui é mais comum nesse grupo de pessoas. Nessa fase da vida é Uhum. mais comum esse outro transtorno alimentar. Uhum. Sim, a anorexia nervosa a gente observa muito no início da adolescência, né? Então, muitas vezes mulheres, né, mais jovens, apesar da prevalência em homens também está Uhum. crescendo, mas principalmente mulheres ali jovens no início da adolescência, e a bulimia nervosa mais em mulheres jovens adultas, né, nesse começo da vida adulta. Então, a gente pode observar essa diferença. Entendi. Ok. Na sua opinião, quem tem transtorno alimentar deve fazer acompanhamento psicológico por toda a vida ou depende do transtorno alimentar?
Uhum. Quando a gente fala de transtorno alimentar, né, enquanto uma doença psiquiátrica, tem sempre uma discussão: será que a gente tem cura? Porque, na Uhum, verdade, o que a gente diz que existe uma remissão total. E o que que pode ser essa remissão total? Eu tenho os critérios diagnósticos de um transtorno alimentar. E uhum, aí eu preenchi esses critérios e eu deixo de preencher. Quando eu deixo de preencher, isso significa uma remissão total. uhum. Mas uma pessoa, mas isso a gente diz que não equivale à cura. Por quê? Porque alguém que já teve transtorno alimentar sempre vai ter uma predisposição maior a ter novamente um transtorno alimentar. Então, sempre tem esse sinalzinho de alerta. Quando a pessoa tem a remissão total dos sintomas, não significa que, por exemplo, ela nunca mais vai ter um pensamento de restrição, um Ah, pensamento de entendi. compensação, mas que ela aprendeu a lidar com isso de uma forma diferente. Então, existe alta em transtornos alimentares, mas por isso, muitas vezes, não só o acompanhamento psicológico, mas também psiquiátrico ou nutricional, pode ser que perdure por um tempo, né, até mesmo para ter esse monitoramento, né? Mas uma das coisas que a gente faz em alta, quando a gente dá alta em transtornos alimentares, é a prevenção de recaídas. Então, e de instrumentalizar a pessoa para que ela entenda que às vezes as recaídas vão fazer parte desse processo de cura, mas que às vezes pode ser muito importante que ela continue o acompanhamento, mas existe alta. Ah, então seria igual, na verdade é igual quem tem vício em jogo ou é alcoólatra e está tentando sair desse vício e muitas vezes podem ter recaídas, né? Então é mais ou menos assim também. Sim, Bom, com a próximo. Hum. diferença, só desculpa, Rafaela, de falar aqui, com a diferença que a comida a gente não escolhe não lidar, a gente precisa comer. Então é o É. grande desafio, né, de que como a gente trata, né, o alcoolismo. Então, se afasta disso, né, mas a comida a gente tem que aprender É, isso é a verdade. lidar de uma forma diferente. Então, esse é o grande desafio. É, é verdade. Boa observação, é verdade mesmo. Bom, próxima pergunta. É possível um paciente ser diagnosticado com dois transtornos alimentares ao mesmo tempo? Isso é uma dúvida muito comum, de uma pessoa poder ter os 2 transtornos alimentares ao mesmo tempo, e isso não existe. O Uhum. único transtorno alimentar que às vezes pode acontecer ao mesmo tempo é pica, né, com outros transtornos alimentares, mas isso é muito raro, a prevalência de pica é muito baixa e isso dificilmente vai acontecer. O que às vezes a gente escuta assim: a pessoa tem anorexia nervosa e bulimia nervosa ao mesmo tempo. É impossível, porque ou preenche um critério ou preenche o outro. O Uhum. que pode acontecer é a pessoa migrar de um transtorno para o outro. Então, em determinado tempo, tem anorexia nervosa, migra para bulimia nervosa. Isso pode acontecer, mas não ter dois ao mesmo tempo. Ah, entendi. Tá. E pode acontecer uma pessoa ter um quadro de transtorno alimentar transitório? Tipo assim, tem épocas ou em algumas situações que acontecem com ela tem aquele transtorno e depois, sei lá, vou dar um exemplo, a pessoa perdeu o emprego, perdeu, não tá mais namorando, tá na bad, e falar assim, nossa, Uhum. e aí a pessoa fica com aquela situação com algum transtorno, seja anorexia, não sei, bulimia, compulsão, e aí depois que a pessoa dá a volta por cima, melhora e para com aquilo. Uhum, sim. Muitas questões psiquiátricas, elas influenciam a forma que a gente se alimenta, Aham. né? Então, em quadros depressivos, por exemplo, pode ter uma perda de apetite e isso influenciar a alimentação, mas não necessariamente isso irá caracterizar um transtorno alimentar. Por quê? Porque o transtorno alimentar, a gente pensando no Manual Diagnóstico de Transtornos Alimentares, a gente tem os critérios. Então, para muitos comportamentos, por exemplo, na bulimia nervosa, no transtorno de compulsão alimentar, a gente tem um período que precisa ser observado. Então, por exemplo, tem que ter pelo menos um episódio de compulsão alimentar durante 3 meses para a gente dizer que teve um transtorno de compulsão alimentar.
E o que pode acontecer nesses períodos? Há uma questão psiquiátrica que influencia a forma que a pessoa se alimenta e não necessariamente isso ser um transtorno alimentar. Então, até por isso que é importante o profissional especializado em transtorno alimentar, porque ele vai saber diferenciar o que é uma questão depressiva, o que é um transtorno alimentar, porque isso pode influenciar a forma de tratamento. Ah, entendi. Agora também, o que pode ser observado, nós temos, nos outros transtornos alimentares especificados, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar de baixa frequência, em que não tem um episódio por semana durante 3 meses, mas tem esse comportamento de compulsão alimentar. Então, tanto de compulsão alimentar como bulimia nervosa, tem esses outros transtornos alimentares, mas esses momentos transitórios me lembram mais questões depressivas que influenciam a alimentação do que necessariamente um transtorno Um alimentar. transtorno. Ah, entendi. É, Boa. Próxima pergunta. Ah, essa aqui eu já perguntei para você. Ok. O que é não consigo nem falar isso. Calma aí. Drancorexia. Isso, dranquerexia e ortorexia. E se ambas deveriam ser, na sua opinião, reconhecidas pelo DMS-5? Uhum, sim. A drancorexia, ela é o consumo de álcool associado a uma mudança de comportamento alimentar. E Uhum. tem muito, agora essa discussão de ser colocado como um diagnóstico à parte. Mas o consumo de álcool, ele infelizmente já é observado em pacientes com transtorno alimentar. Então, como uma forma, a gente sempre evita trazer certas informações para não dar ideia, mas como uma forma de lidar com a alimentação. Então, seja para deixar de Uhum. comer, para manipular o consumo de calorias. Então, já é um comportamento presente que acaba até mesmo agravando o quadro. Uhum. Então, um quadro em que a gente observa o consumo de álcool é um quadro que se torna mais grave. Então, eu não sei até que ponto isso vai se tornar um diagnóstico à parte, porque já é um Um comportamento comportamento. que é observado, infelizmente, que pode ser um fator de gravidade, né, da severidade do caso. E a ortorexia, ela é essa busca incessante por alimentos saudáveis, mas que não necessariamente tem uma questão com o corpo, Uhum. como uma preocupação com a forma física. É só assim, nossa, tudo tem que ser muito puro, tudo tem que ser muito orgânico, eu só preparo aquilo que eu como. Só que esse também pode ser um caminho do meio de um outro transtorno alimentar. Então, já começa assim, depois compromete, desenvolve anorexia nervosa. Ah, Então, é importante para que a gente tenha atenção, porque aí ter um tratamento nesse momento já é importante, já é necessário para que não evolua para um transtorno alimentar de maior gravidade. Mas é mais um que eu não sei se vira à parte. Tem coisas que eu acho que começam a popularizar tanto, né? E aham. acho que acaba popularizando mais do que. Eu acredito que seja uma coisa que a gente precise ter atenção, até porque uma coisa que a gente diz é que assim a gente pode caracterizar também como um comer transtornado, que é o que? A nossa alimentação ela é um contínuo. Uhum. Então, eu tenho um comer normal, que eu posso, no meio do caminho, ter um comer transtornado, que é quando eu começo a me preocupar muito com o meu corpo, com a minha alimentação, e se eu tenho predisposição a evoluir para um transtorno alimentar, que é Uhum. essa doença psiquiátrica com o maior sofrimento psíquico do que um comer transtornado. Então, se eu já trato com comer transtornado, eu evito que tenha um transtorno alimentar. Entendi. Cadê? Então seguindo esse gancho que você falou, eu vou fazer uma outra pergunta que era mais para o final. É sobre a vigorexia, que não é Uhum, um transtorno alimentar, né? Mas pode ter um transtorno alimentar associado à vigorexia? sim. A vigorexia, né, esse é um nome também popularizado Aham. da dismorfia muscular. A Uhum. dismorfia muscular
ela é um subtipo do transtorno dismórfico corporal. O que pode ser, né, o que é esse transtorno dismórfico corporal? Quando eu tenho incômodo com determinada parte do meu corpo. Então, de repente, eu tenho incômodo com o meu nariz, eu faço várias cirurgias, e esse passa assim, e aí depois esse incômodo vai para uma outra parte do corpo. Então, isso é um transtorno dismórfico corporal que não está associado à forma física. Ah, tá. E o subtipo na a dismorfia muscular é o que a gente chama de vigorexia, que é quando a pessoa não percebe a sua muscularidade e acaba fazendo dietas muito restritivas ou praticando muita atividade física. Agora, o grande ponto de discussão, que até é um parceiro da Astral, que é o Pedro de Carvalho, ele estuda muito dismorfia muscular hoje, porque é muito difícil você diagnosticar sozinha dismorfia muscular. Muitas vezes ela vai estar em outro transtorno alimentar, é muito difícil ser só dismorfia muscular, você fazer essa diferenciação, Hum. porque aí muitas vezes está associada a outros comportamentos, outras questões que são observadas, mas ela é muito essa questão da muscularidade mesmo, da pessoa, principalmente em homens, apesar de não ser só em homens, já se que cada vez se cobra mais um corpo musculoso também das mulheres, mas é muito comum em homens, em que a pessoa, o homem, né, não se percebe, o homem, a mulher não se percebe tão forte quanto na verdade ele é. É, e eu conheço uma galera, viu? Uma galera que pratica, por exemplo, outras atividades aqui que eu não vou falar o nome, que agora tá mais na moda, em alta, que você fala, nossa, seu corpo tá muito legal, e a pessoa, não tá tão assim não, entendeu? Mas enfim, né? Sim. Vamos. E até sim, sim. É o grande ponto, né, sendo defensora aí, mas eu acho que quando você estuda transtornos alimentares, você não consegue desver algumas coisas. Então, quando você tem noção do que pode se tornar lá na frente, a gente começa a ter cuidado com várias coisas que a gente faz antes. E a gente percebe várias pessoas que estão aí no meio do caminho e que muitas vezes a gente, enquanto nutricionista, a gente só dá um empurrãozinho, né? Ou então, enquanto pessoa, a gente só dá um empurrãozinho com um comentário, uma observação, e aí a gente começa a rever muitas vezes o nosso comportamento, as nossas falas, as nossas atitudes, porque infelizmente a nossa sociedade adoece as pessoas. É, eu conheço pessoa também que faz, às vezes, jejum de 24 horas e depois vai treinar. E eu fico assim, pensando comigo, né? Mas se eu falar para a pessoa, ela não vai me dar atenção, porque ela segue a blogueira X, que tem um corpo que muitas vezes a gente sabe. Inclusive, há 2 dias atrás eu falei sobre isso. As pessoas não contam os bastidores, né? Mostra só aquele corpão. Ai, minha comida, nossa, como eu sou saudável. Mas não fala que às vezes fez uma lipo, que Uhum. usa, às vezes, esteroides para ajudar ali naquela, né? Enfim, entre outras coisas. Mas só mostra aquilo. E aí as outras pessoas que estão vendo falam assim: nossa, mas eu treino tanto e eu não consigo chegar naquilo. E aí você cria toda essa coisa, as pessoas se sentindo assim muito péssimos, né? Você fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser como aquela mulher, porque ela é toda, né, overholic, vai e faz, e eu tô tentando e não consigo. Mas enfim, é Sim. para refletir, né? Sim, e tantas, até um exercício que eu faço muito, né, com as minhas pacientes é de quantas pessoas, igual a blogueira, você conhece que você convive, né, que você vê na É. vida real. Não existe, né, porque às vezes nem a blogueira é assim. Ela é assim porque tem filtro, tem Photoshop, tem ângulo, então, e aí ela está ali sofrendo porque ela está perseguindo aquele corpo que não existe, né? Aham. E muitas vezes esse estilo de vida saudável esconde um transtorno alimentar também. E a gente vê muito isso. Então, é mais um movimento aí que acaba adoecendo. É, é isso mesmo. Bom, próxima pergunta. A bulimia necessariamente tem quadros de vômito induzido? Uhum. Não necessariamente, né, até um mito, porque muitas pessoas com bulimia nervosa, elas nunca vão autoinduzir o vômito.
Uhum. como eu disse antes, né, a gente acaba não enumerando tantos comportamentos para não dar ideia, mas Ah, tá. acho que até a título de alerta, que é importante a gente trazer, é a atividade física, que muitas vezes nesse maldito tá pago, é um dos comportamentos em que entra como uma forma de compensação, e uma pessoa com bulimia nervosa pode não ter nenhum outro comportamento compensatório, e o único comportamento compensatório será a atividade física. E pode ser caracterizado num quadro de bulimia nervosa. E Uhum. aí até mesmo ter um olhar sensível para aquela pessoa que está 2 horas na academia, que vai de manhã, que vai de noite, porque isso é um comportamento de risco. A atividade física é importante, mas em excesso ela também adoece. Sim. É, deixa eu ver aqui. Ah, quais são os comportamentos mais comuns nos transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, que os pais ou responsáveis devem ficar atentos? De uma forma geral, né, para todos os transtornos alimentares, que é importante ter atenção para aquela pessoa que está sempre comentando de peso, sempre comentando de corpo, que está sempre fazendo dieta, que está lendo rótulo, que está se interessando muito. Então, esses são comportamentos que ali no meio do caminho já revelam que não tem uma boa relação com o corpo, uma boa relação com a comida, e aí, eu passo a evitar certo tipo de arroz, eu só como outro, né? Começa a restringir muito a alimentação, a mudar a qualidade. E Uhum. algumas coisas mais específicas que a gente pode observar é a pessoa, não, eu já me alimentei, né? Então, e você de fato nunca vê a pessoa fazendo uma refeição, ou então depois de uma refeição essa pessoa some, vai ao banheiro. Então, são alguns comportamentos que a gente pode observar. Cadê? Uma pessoa com compulsão alimentar pode vir a desenvolver outro transtorno alimentar? Que eu acho que você já falou sobre isso, né? Como Uhum. anorexia ou bulimia? Sim, Sim, pode acontecer, né, porque a pessoa pode transitar de um transtorno alimentar para o outro, e é bem comum que tenha essa migração. entendi. Que mais? Já acabou. Eu posso fazer mais duas perguntas? À vontade. Eu achei que não ia dar tempo. Eu ia perguntar, é porque eu não coloquei sobre transtorno aqui de picar, mas quando eu gravei, Luciana, um vídeo falando sobre transtorno de picar, eu acho interessante que até hoje, acho que já tem uns 2 anos que eu gravei esse vídeo, às vezes eu recebo comentários das pessoas. E assim, eu gosto de chupar esponja, mastigar esponja. Eu estraguei a toalha do banheiro, minha família desconfia, mas eu nego. E muitas vezes você vê que aquilo parece estar associado a uma ansiedade, sabe, que a pessoa tem, e é uma forma dela se aliviar com aquilo, sabe? Não sei se eu tô certa, Uhum. né, no caso. Se você já pegou transtorno de picar, assim, em alguma situação. Nunca aconteceu, né, porque Uhum. ele tem uma prevalência baixa, então é difícil que a gente se depare com isso. E um ponto importante que a gente sempre observa, para a gente caracterizar um transtorno alimentar, a gente tem um grau de comprometimento, um grau de sofrimento maior. Então, às vezes, por exemplo, a gente observa gestante que, por deficiências nutricionais, acaba tendo esse tipo de comportamento, mas não necessariamente isso se torna um transtorno alimentar. Não necessariamente a pessoa vai ter o transtorno alimentar de pica e isso vai comprometer a saúde dela. E enquanto uma questão psiquiátrica, o transtorno alimentar ele está associado a outras questões psiquiátricas. Então, sempre vai ter esse limite, não, estou ansiosa, estou depressiva e tenho determinado comportamento, mas aí para a gente chegar num transtorno alimentar, a gente precisa preencher todos os critérios diagnósticos lá do DSM. Entendi. E o que mais? Outra pergunta que eu ia fazer para você em relação ao transtorno de ruminação. Eu também fiz um vídeo e eu senti bastante dificuldade em achar artigos científicos
falando só sobre o transtorno de ruminação. E tanto que na época, quando eu fiz o vídeo, eu fiz em cima de um único artigo, que eu até deixei lá o link, e, e era de um paciente que há anos, né? Ele demorou anos para ser diagnosticado com esse transtorno. E na descrição do artigo dizia assim, que ele tinha os episódios de ruminação, mas não necessariamente só depois das refeições. Também acontecia em outros momentos, mesmo ele com o estômago vazio. Então, sei lá, subiu escada, passou um tempo, ele começou a ter os episódios, né? E aí, pegando esse gancho desse vídeo, no meu Instagram, eu cheguei a receber 2 mensagens de pessoas conhecidas, né? Que falaram assim para mim: Rafa, eu assisti seu vídeo, eu acho que eu tenho. Porque quando eu faço alguma atividade física, mesmo que eu não esteja com o estômago cheio, eu tenho essa sensação, às vezes eu chego até quase que vomitar. Então, assim, eu não sei se, né, porque eu fiz em cima de um artigo. Então, eu não sei Uhum. também exatamente como seria para ajudar no diagnóstico, sabe? Porque até no próprio artigo dizia que é um transtorno muito difícil de ser diagnosticado e que às vezes as pessoas levam anos, ou às vezes nunca vai ser diagnosticada, né? Vai ser tratada de outra forma. Sim, realmente é muito difícil de ser diagnosticado o transtorno de ruminação e é outro transtorno que tem uma prevalência muito baixa. Mas até nessa questão da prevalência a gente sempre questiona, né? Porque a prevalência tem quando a gente começa a estudar e Né? a gente começa a procurar. Então, talvez também e a gente observa isso nos transtornos alimentares de muitas vezes pessoas terem e não serem nem diagnosticadas, não só no transtorno de ruminação, mas também outros transtornos. E sempre, né, a gente precisa observar se existem ou não esses comportamentos, esses critérios que estão no diagnóstico de um transtorno de ruminação, de pica ou um transtorno alimentar. Porque, por exemplo, depois de uma atividade física, eu posso ter esse retorno fiz um pré-treino muito grande, né? E aí Aham, fiz uma atividade física e aconteceu. Talvez eu precise ajustar o meu pré-treino, e talvez não seja um transtorno de ruminação, entendi. mas não seja um transtorno de ruminação. E sempre quando a gente pensa num transtorno alimentar, a gente precisa eliminar outras questões psiquiátricas, Uhum, outras condições de saúde, por exemplo, o refluxo, que, uhum, é, que não caracterizaria um transtorno sim, alimentar. Então, aham, existe, né, a prevalência hoje é baixa, não se tem muito artigo, não se tem muito estudo, mas sempre lembrar que o transtorno alimentar vai vir por último. Antes a gente descarta todas as possíveis condições que estejam associadas. Mas até falar disso é importante porque eu acho que, de uma maneira geral, muitas coisas de transtorno alimentar a gente normaliza, como se fosse assim, tá tudo bem ser focado, tá tudo bem acontecer isso, e não tá tudo bem, né? uhum, Não é normal, pode ser comum, mas não é normal, não é saudável. Então, se a gente passa a falar disso, a gente passa a entender que não é para ser assim, que é para ser diferente. sim, E transtorno alimentar, a gente sempre diz, não tem cara. Então, qualquer pessoa, independente de raça, de etnia, de condição social, de idade, de gênero, pode desenvolver transtorno alimentar. E aí, por isso que sempre é bom a gente falar e alertar sobre o tema. entendi. Penúltima pergunta. À Você, vontade. aproveitar aqui de você. Você falou também dos transtornos alimentares inespecíficos? Não entendi. A gente, a gente tem outros transtornos alimentares especificados, que Específico. são aquele de, por exemplo, anorexia nervosa típica, que até é importante falar da anorexia nervosa típica, porque muitas vezes a gente acha que pessoa gorda não pode ter anorexia nervosa. E, Hum, uma, um ponto de atenção, que a anorexia nervosa vai ser sempre baixo peso. E às vezes, não. Às vezes a gente tem uma pessoa que perdeu muito peso na vida por uma restrição muito intensa,
né? Não uma mudança de estilo de vida, não foi algo saudável. E ela, apesar de não estar no baixo peso, ela pode ter uma anorexia nervosa típica. E é importante a gente tratar, por quê? Para evitar que chegue ao baixo peso. E tem, né, o peso ele é sempre relativo àquela pessoa. Então, às vezes, não é um IMC de desnutrição, mas para aquela pessoa já é um IMC que compromete a saúde dela. Ah, Então, entendi. nesses transtornos alimentares especificados, a gente tem a anorexia nervosa típica, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar de baixa frequência ou baixa duração, que são aqueles que não necessariamente têm a mesma periodicidade do que é especificado lá, né, de pelo menos uma vez na semana durante 3 meses, seja a compulsão alimentar, ou seja, o comportamento de compensação. E também temos a síndrome do comer noturno, em que essa síndrome do comer noturno é quando a pessoa ingere grandes quantidades de comida na parte da noite, e isso acaba comprometendo o sono e toda a alimentação dela. Então, isso está nos outros transtornos alimentares especificados. Agora, o que a gente também tem são os transtornos alimentares não especificados, que é o que? A pessoa tem vários comportamentos de transtorno alimentar que não necessariamente fecha um diagnóstico de um transtorno alimentar, mas isso compromete significativamente a saúde dela. Até quem foi diagnosticada com um transtorno alimentar não especificado foi a Dayana Garbin, que tem a esposa do Thiago Leifert, que tem o canal Uhum. Eu Vejo também aqui no YouTube. Hoje ela fala bastante da questão do câncer nos olhos, né, por conta da filha deles, mas por um bom tempo ela trouxe sobre transtornos alimentares, Uhum. ela tem livros e publicações sobre o tema. Ah, eu acho que inclusive tem no site da Astral. Será que eu estou viajando? Eu acho que eu vi. Acre- Eu acho que eu vi o livro Acredito que dela. tenha, porque ela é parceira da Astral, sempre Sim. ela é bem ativa e ela contribui bastante. No Dia Mundial dos Transtornos Alimentares, ela contribui. É bacana, né? Porque, tipo, ela pode contar. Eu acho que quando a pessoa passa por isso e ela supera, e ela pode compartilhar isso com as pessoas, falar assim, olha, isso você consegue se recuperar, você consegue sair dessa. As pessoas falam assim, nossa, então eu posso. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, eu tentar falar sobre isso, mas eu não passei por isso, talvez não seja igual uma pessoa que já passou por isso e fala, olha, gente, eu já passei por isso, eu tô compartilhando isso com vocês, porque a pessoa fala, nossa, então isso é sério mesmo, então eu tenho isso porque é parecido com o que ela teve e tal. Eu acho isso super bacana, a pessoa, porque não é fácil se expor, né? Eu admiro essas pessoas assim que superaram algo e estão compartilhando para ajudar outras pessoas. Bom, É, pode falar. Até o último Dia Mundial dos Transtornos Alimentares, o tema foi recuperação possível, né? Então, de várias pessoas que se recuperaram de transtornos alimentares, porque infelizmente o índice de mortalidade é alto, seja por complicações de do transtorno alimentar ou por suicídio. Então, infelizmente é alto, mas muitas pessoas compartilharam sobre a recuperação e até lá no Instagram da Astral a gente tem vários depoimentos de pessoas que se recuperaram e que mostraram que é possível. Isso mesmo, nossa, muito bom. E para finalizar, como funciona o trabalho da Astral, né? Se as pessoas precisarem de ajuda, a Astral é uma das plataformas que elas podem pedir ajuda. Quais são outras plataformas? A Astral é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, que é uma ONG que tem a missão de levar informações sobre transtornos alimentares, Uhum. seja para familiares, seja para pessoas que têm transtornos alimentares, e isso acontece não só a partir de grupos de apoio a famílias, em que psicólogas dão esse suporte direto às famílias, como também nas mídias sociais. Então, hoje a Astral tem parceria com o Instagram, com o TikTok, para trazer essas informações
nas mídias sociais para que cada vez a gente chegue a mais pessoas. E lá no site da Astral também a gente tem uma rede referenciada de lugares, de equipes, de profissionais que podem ser encontrados. Então, não só particular, mas também gratuito, porque um ponto importante é o tratamento em transtorno alimentar é muito caro, infelizmente, porque minimamente, pelo menos, a pessoa tem que ter psiquiatra, psicólogo e nutri. Essa é a equipe mínima. Então, você pensa custear isso tudo, mais medicamento, ao mesmo tempo. Então, não só tem a rede referenciada pública, como também é particular. E para quem é aqui do Rio de Janeiro, eu sou colaboradora do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares da UFRJ, lá no Instituto de Psiquiatria, e lá é um atendimento do SUS especializado, então se você é aqui do Rio de Janeiro e quer buscar ajuda, também existe o tratamento do GUTA. Legal, muito bom. E última pergunta aí, vai finalizar. Luciano, o que você tem para falar? O que você poderia falar para os estudantes de nutrição e para a galera que acabou de se formar, né, os recém-formados? O que você tem para falar para eles? Chegamos na última pergunta no meu ponto preferido, porque eu amo falar para estudantes e profissionais de nutrição, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Hoje a gente esquece que nós somos profissionais de saúde e muitas vezes a gente está virando modelador de corpos e não é isso que a gente estuda, não é isso que a gente vê na faculdade. Sim, Se no meio do caminho se tornou isso, deu alguma coisa errada. E sim. muitas vezes até como eu falei lá no começo, a gente vem para a nutrição por conta de questões que a gente teve na nossa vida, né? E que isso, a gente já tem artigos científicos disso, né? De quantos estudantes de nutrição buscam a faculdade por conta de questões próprias, e isso muitas vezes, se a gente não cuida, se a gente não trata, a gente leva isso para os nossos pacientes. Então, se eu pudesse dar, acho que, além de estudar, acho que conhecimento técnico a gente já sabe que tem que ter, é o mínimo. Mas façam terapia de verdade, façam Eu, ta- terapia, né? eu também Façam concordo. terapia para lidar com as próprias questões, porque senão, quando você começa a atender, você começa a confundir as suas questões com a do paciente, né? Então, Aham. então, façam terapia. Se precisar, busquem acompanhamento nutricional, porque a gente é pessoa, então a gente precisa lembrar que somos pessoas que cuidam de pessoas. Sim. Então, cuidem de vocês enquanto pessoas para que vocês estejam bem para cuidar do outro. Isso não desvaloriza ninguém, pelo contrário, isso vai te tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor. Sim, verdade. Nossa, adorei. Adorei. Obrigada por tudo, pelos esclarecimentos. Estou muito feliz mesmo. Eu espero que as pessoas assistam esse vídeo até o final, que tenha sido esclarecedor, né? E é isso. Pode contar comigo também, Luciana, e depois você me passa a todas as redes que eu vou deixar aqui para o pessoal seguir, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigada. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever. E alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigada.